Olá, boa noite, prezados, prezadas, como Boa noite, vão? professor. Tudo bem? Antônio, boa noite, Antônio. Oi, boa noite, Anneli, professor. Lisane, Fátima, boa noite. A tropa está unida aqui hoje, 19 horas 30 minutos, dia 26/3, acabando já março, iniciando o outono. E, aliás, trazendo aqui, são as águas de março levando o verão, né? Como diria a música, impressionante. Uma rajada de vento aqui, me sentindo naquele filme Twister. Lembra-se, gente? Esse era bom, hein? É isso aí, Legal. gente. Mais uma noite bonita. Bom, pergunto, gente, uma coisa importante. A Mulher Andrade fez uma parceria com o Coursera para disponibilizar cursos gratuitos. Eu pergunto, vocês receberam alguma coisa sobre isso? Já comecei um curso já. Eu recebi. Sim, Ah, eu também Antônio, já fiz bom. inscrição. Pronto, gente. Já estão adiantados. Eu coloquei ali o link ali na nossa página lá. Basta, enfim, preencher ali o Forms, e vale muito a pena, viu, gente? Ano passado, quando começou a pandemia e saiu as primeiras previsões do Imperial College London, eu falei, putz, eu quero conhecer isso aí de perto, né? Essas previsões aí de Covid e tal. Eu fui fazer a especialização deles pelo Coursera, achei demais, só que não foi grátis para mim, aí eu tive que pagar e paguei, foi caro, foi uns US$ 40 por mês. É uma baita vantagem isso aí, gente. Então façam os cursos são bem legais. E vocês viram lá, né? Tem várias modalidades de curso. Tem o curso Muito. sozinho, tem certificação profissional. Essas certificações são caras, do Google, do Facebook. É no mínimo US$ 200 cada uma. É só fazer as contas aí, gente. US$ 200, $1 a 5,60. Olha aí, é um presente. Quer dizer, nada de graça, né? Mas é um baita incentivo. E eu, como sou da unidade, também estou embarcando nessa. Não consegui decidir, porque eu tenho que fazer um de cada vez, né? Não decidi qual eu vou fazer, mas acho que eu vou fazer um de direito, uma especialização aqui da Penn State, bem interessante. Vou tirar um tempo aqui para estudar. Enfim, gente, deixo aí a dica. Façam os cursos. E qual você está fazendo, Antônio, por curiosidade? Tem um que é psicologia da saúde hospitalar. Primeiros, Ele, primeiros ele, cuidados em psicologia? isso, aham, Eu acho que exatamente. é Que é da. que é primeiro socorro que eles falam, né? Mas é Show de focado na bola. hospital, Eu acho que esse aí é da. psicologia hospitalar. Deixa eu abrir aqui meu Coursera. É isso aí, gente. Tem que fazer mesmo. Não Ou. recebi, não. Eu achei que Fátima, tá era, mas brincando. veio uma mensagem, coincidentemente, também eu achei que fosse. É Favene o nome, e é R$ 110 mensal. Não, esse aí é inimigo. Esse aí a gente não fala desse aqui na aula aqui. Mas o Coursera é amigo e na faixa, hein, Não gente? De recebi, não. graça, de graça. Agora eu senti orgulho de ser professor no Andrade. Já vou me inscrever aqui. É isso aí, eu vou compartilhar a tela aqui e mostro para vocês. Estava esperando a Neuza chegar. Antes da Boa Neuza noite, chegar, professor. eu não começo. Vocês sabem como é a coisa. A Fátima estava até insistindo. Começa logo, professor. Hoje eu quero Nada. ver se Danilo é Domênico. Eu falei, não, vamos esperar a Neuza chegar. Não precisa correr. Então, Neuza, tá boa bom. noite. Boa noite, Seja, professor. seja bem-vinda à nossa Babilônia estudantil. Vamos lá, gente. Deixa E eu. Obrigada. Neuza, ele tá falando a verdade, viu, Neuza? É verdade? Sempre, gente, sempre, Então, tá bom. sempre. Desculpem o atraso, então. Eu só não falo a verdade quando eu falo mentira, mas o resto do tempo é só verdade. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, gente. Então, Fátima e turma, para quem não recebeu, para quem não se inscreveu, eu deixei bem aqui no topo o link. Vocês abrem lá, abrindo, vai aparecer assim um Google Forms, põe o nome, põe o e-mail, põe o número da matrícula, vai dar uma meia horinha, você vai receber um e-mail
Você só confirma ali o link e voilá, já vai cair dentro da plataforma do Coursera. O que é legal, gente, eu falei que eu fiz aqui o curso da Imperial College, é que você monta até um networking, você conhece outras pessoas de outras instituições. Conheci um rapaz essa semana aqui, o Ângelo Fassi, pesquisador da Universidade de Gênova, enfim, é muito legal. Aí você tem aqui, você escolhe, você pode digitar ali, ó, como eu já apertei algumas coisas antes, já apareceu aqui, já as pesquisas que eu estava fazendo. Aí você pode ver aqui, ó, ver lista de cursos, enfim, escolhe aí alguma coisa bem legal, bem bacana, mexe aí, vale a pena, hein, gente? Cada curso desse aqui é uma média de 40 a 50 dólares por mês na faixa. Vamos lá, deixa eu liberar aqui. E tem, certificação. Peraí, vamos voltar naquela outra página ali. Importante, tem vários aqui. Por isso que eu estou na dúvida de qual fazer, na verdade. Que eu vou só que fazer. nem todos é em português, né? Tem Não, nem todos. Tem isso também, nem todos é em português. Mas dá para colocar isso no filtro também. Uhum. Se você quer em português. Eu acho que eu vou fazer alguma dessas certificações profissionais, porque pelo que eu me lembro, elas eram bem caras. Então, se é de graça, eu vou aproveitar o mais caro que tiver. Tem esses programas de curso integrado, que é tipo especialização, como essa que eu fiz do Imperial College. Aí tem os cursos soltos e tem também os projetos guiados, que aí você vai fazendo pela plataforma e os professores doutorandos ali também vão avaliando, vão analisando. Eu faço tradução para esses caras aqui do Coursera há vários anos. Os de saúde, vocês clicam aqui, os de psicologia, vocês clicam ali em saúde, psicologia, tem um montão aqui, gente. Aí vocês vão separando aqui. Eu acho que o que o colega o Antônio está fazendo é esse aqui, ó. Primeiros socorros psicológicos da Universidade de Barcelona, da Espanha. Professor, como que a gente sabe qual que é de graça? Então, a hora que você receber o e-mail e você entrar, ele vai abrir um Coursera diferente, porque aqui você tem a opção, você clica aqui no Centro Universitário Campos de Andrade, aí aqui todos que aparecer vão ser de graça. E quando você clica em cima, vamos clicar aquele lá do Antônio. Esse aqui da Universidade de Barcelona é muito top. Aliás, a Universidade de Barcelona é um centro, não só, eu acho que para psicologia, mas para outras áreas das ciências sociais muito forte. Professor, eu caí bem na hora que você foi falar. Daí a gente vai receber um e-mail e daí clica... Isso. Aí você vai receber o e-mail, aí você clica nele, e ele vai pedir para você se inscrever. Se você já tiver uma conta do Google ou do Facebook, ele já faz aquela integração automática, aí é só você escolher o curso. Como eu não escolhi nenhum, só pode escolher um de cada vez. Como eu não escolhi ainda, a hora que eu abri esse aqui do Antônio, primeiros socorros psicológicos, aí tem a avaliação e tal, você pode fazer um curso. É só eu clicar aqui no cadastrar, gratuitamente, ele já começa na hora. E aqui ele traz informações. São 15 horas para completar. É rapidinho até, o Antônio não vai levar tanto tempo. É 1, 2, 3, 4 semanas. 15 horas, 4 semanas, mais ou menos umas 2 horas por semana. Tranquilo. Esse tem legenda em espanhol e inglês, mas outros, vocês podem ali na busca, vamos fechar aqui. Na busca, vocês podem filtrar. Por exemplo, por idioma. Aí tem aqui o português de Portugal. Se mostrar tudo, tem o português do Brasil também. Vocês podem olhar por tema dentro da psicologia. Vocês podem olhar por instituição. Enfim, gente, percam um tempo da vida de vocês, porque é só curso top. É legal que vocês fazem networking. Nesse curso aqui que o Antônio vai fazer, provavelmente tem vários alunos estrangeiros. Você acaba corrigindo também um do outro, é muito divertido. Eu gostei muito da experiência com o Imperial College, aprendi muito. Enfim, fica aí a dica, gente. Bom, já fiz a propaganda já do... Professor, e quem vai mandar esse e-mail pra gente? É o próprio Coursera. Eu acho que é o coordenador
ciência da computação, o Edgar, ele vai dar um confirmar na página do Coursera e você recebe um próprio e-mail do Coursera. Eu acho que chega em inglês até o e-mail. Você vai ter um linkzinho ali, não é vírus, pode clicar, que ele volta lá no Coursera e você já está cadastrado. Não foi assim com você, Antônio? Foi, mas ele vem em português, né? Aí vem só em quando português. você cadastra, que daí aparece em inglês. Né? Aparece Perfeito. aquela página da universidade. Se chegar aquele e-mail aí pedindo o número da conta e tal, aí esse é mentira, né? Esse vocês, não, pelo amor de Deus, hein, gente? Mas chegando normal, enfim, depois vocês me contem a experiência, e se tiverem dúvida aqui, podem passar para mim. Eu já tô um tempão já, que eu sou parceiro desses caras, eu sou fã, na verdade, do trabalho do Coursera. Enfim, fiquei muito empolgado também com essa oportunidade. Porque eu já faço a tradução, mas como que funciona? Eles pagam um negocinho ali e tal, mas eles deixam fazer uns cursinhos de graça. Mas agora eu ganhei de graça mesmo, né? Aqui da instituição, posso fazer quanto eu quiser, eu vou aproveitar, gente. Se depender de mim, eu gasto tudo. Cleiton. Oi, professor. Desculpa, eu entrei atrasado, mas eu não sei se eu mandei no grupo nosso da sala, no grupo de avisos, um link que o Aislan passou pra gente ali no grupo dos representantes, que é um formulário ali que quem tivesse interesse em entrar na plataforma do Coursera era para preencher o formulário. Então tá ali no grupo de avisos nosso da sala, tá lá o link, tudo certinho, tá? Gente, pelo amor de Deus, aproveitem a oportunidade, senão eu puxo a orelha de cada, nem que seja virtual, gente, eu puxo a orelha de cada um. Na faixa, gente, ninguém dá nada de graça, né? Eu achei melhor do que o Udemy, não sei se você conhece o Udemy. Conheço. Eu achei bem melhor. Enfim, eu sou suspeito, Antônio, por falar. Coursera, para mim, é a melhor plataforma do planeta. Eu acho... tanto é que eles já inovaram, né? Eles já estão começando vários projetos de mestrado. Os mestrados, evidentemente, aí já não entra já nesse esquema aí, né? 40, 50 mil dólares cada um. Mas eu acho algo extremamente inovador, assim. Aliás, vou mandar um currículo, né? Quem sabe eles me chamam para trabalhar lá no Coursera de verdade, né? Não só com tradução. Vamos lá, gente, vamos lá. A vida é feita de sonhos, né? Bom, deixa eu cortar aqui. Gostei da paisagem da Cleisi. Aquela ali tá inspiradora, com cara de outono mesmo. Geleira. Deixa eu copiar também aqui para mim. Prof, deixa eu só fazer uma pergunta, detalhe só, né? Quando na atividade da frequência, tá semana 8, atividade 9, deixa eu ver como é que tá. Vamos ver. Atividade de frequência, semana 9. Seria atividade de frequência semana 9. Mas a aula hoje é semana 8, né? Mas tá certo. É bugada aqui do sistema, mas ela... É dessa semana mesmo, atual. É dessa semana. É a 8ª semana e lá embaixo tá semana 9. Eu tô vendo aqui. Não, mas pode confiar. É assim mesmo. É assim mesmo. Bom, mas bem notado. Cleisi é observador em tudo. Gente, vamos lá. Então, na aula anterior, a gente começou um papo mais avançado e, de alguma forma, a gente começou a relacionar os conceitos de evolução biológica com cognição humana. E a gente falou de 4 possíveis índices de complexidade. O primeiro é o tamanho do cérebro humano, né, em comparação ao corpo. Muito grande, se for comparar com os outros animais, e muito denso também, ou seja, mais centímetros por... mais neurônios por centímetro quadrado, né? Além disso, por meio das adaptações culturais, né, advindas dessa cognição avançada, nós conseguimos colonizar todos os cenários, temos ferramentas muito sofisticadas, diversificadas, e níveis de produções artísticas inatingíveis pelos demais animais. Isso, de alguma forma, nos separa, e uma proposta, né, que foi feita é que a mente seria uma espécie de conjunto de módulos mentais adaptativos, né, algo como um canivete suíço.
e esse canivete suíço teria sido talhado pela evolução. Bom, hoje a gente continua dentro dessa ideia, e eu vou trazer os principais autores, né, que são ali os patriarcas, por assim dizer, desse tipo de concepção, tanto, né, do ponto de vista evolutivo, como também do ponto de vista dos módulos, né, de maneira geral. Bom, os primeiros que eu trago aqui é esse casal, Leda Cosmides e John Tobey. Particularmente, eu sou suspeito de falar desses caras aqui, porque eles influenciaram muito a minha formação de maneira geral, e talvez, se eles não existissem, eu nunca tivesse gostado de psicologia social. A mente adaptada, né? Foi um texto da década de 80, um dos primeiros textos de psicologia social que eu me defrontei, e, enfim, de alguma forma me fez apaixonar por essa área, né? Então, esse casal muito simpático, uma psicóloga e um antropólogo, né? E eles foram os primeiros a trazer um canivete suíço e mostrar, gente, isso é a mente, né? Um conjunto de módulos adaptativos. E nesse texto eles fazem assim uma descrição de 5 axiomas fundantes desse tipo de teoria. Eu vou discutir aqui muito breve com vocês esses axiomas. O primeiro, aliás, essa outra foto eu gosto muito. Se fosse medir o peso, né, dos psicólogos pela foto, essa foto aqui pesaria toneladas. Steven Pinker, né, a chefe do Departamento de Psicologia de Harvard, Leda Cosmides, John Tobey e Elaine Pagel. Eu acho que essas pessoas modernizaram a psicologia mais do que, sei lá, um arsenal de 10, 20, 30 mil psicólogos residuais de outras partes do mundo. Esses caras aqui, eles estão escrevendo o amanhã. Para quem quer, eu acho assim que vale muito a pena conhecer os escritos, pelo menos, do Steven Pinker. Para quem tiver interesse, é um tipo de literatura que é mais acessível no Brasil. Ele tem vários livros publicados em português. O último, inclusive, teve uma entrevista com o Bial para falar desse livro. O Bial é super fã também do Steven Pinker. É o Novo Iluminismo. Esse é um livro muito importante e mostra, principalmente, como a psicologia pode, de maneira geral, em uma perspectiva humanística, ser útil, né, no século XXI, de maneira geral. Esse é o clássico, a Tábula Rasa, a negação da natureza humana, é um clássico. Para quem quiser começar a leitura de Steven Pinker, eu acho que seria interessante começar por ele. E tem um outro que eu gosto muito, que são os Anjos Bons da Natureza Humana. Os Anjos Bons da Nossa Natureza. Vale bem a pena. Se bem que está muito caro, né, os livros do Steven Pinker, eu recomendo a plataforma Estante Virtual. Ali vocês podem encontrar vários livros a preços mais acessíveis. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Quais são os 5 axiomas fundantes de Leda Cosmides e John Tobey? A primeira é a ideia de que o cérebro é um sistema físico, que essa é uma concepção até que a gente trouxe da aula passada, né, que a gente disse que a mente é um estado funcional do sistema nervoso, segundo James Fodor. Então, a gente pode entender que o cérebro é um sistema físico que se põe a se comportar de maneira apropriada, adaptada ao seu ambiente, ou seja, o ambiente ao qual ele foi talhado. Um exemplo clássico são as preferências alimentares, como, por exemplo, alimentos ricos em gordura, açúcar, carboidrato. Nós, né, temos acesso ao tipo de informação quanto ao conteúdo nutricional através do nosso paladar, né? Quando nós percebemos que o alimento é extremamente doce, ou ainda que ele tem um gosto gorduroso de alguma forma, isso ativa a nossa percepção em relação à qualidade daquele alimento, nos inclinando de maneira geral. Ou seja, apesar de culturalmente nós sabermos que esses alimentos eles são ruins, que eles não fazem bem, enfim, o professor já deixou aqui salvo no iFood um pedido de combo família com 2 pizzas grandes e uma pequena doce mais uma Coca-Cola, porque o meu cérebro também não foge dessa questão, né? Então, aqui nós podemos traçar vários exemplos, né? Os exemplos aqui eles vão estar nas seguintes condições: em comportamentos, ações que são universais, que independem aqui da cultura ao qual elas estão instituídas, como, por exemplo, o sono,
existem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta e a maior parte delas dorme à noite, né, seguindo um comportamento comum ao qual o cérebro foi adaptado. Então, essa é a primeira perspectiva. O cérebro é como se fosse uma caixinha de ferramentas, né, cheio de mecanismos adaptados para resolver problemas. A segunda perspectiva é que o circuito neural do cérebro, ele vai ajudar a resolver problemas de maneira apropriada, como, por exemplo, a detecção de intencionalidade a partir da percepção do globo ocular de outra pessoa. Ou seja, se o cara olha na sua direção, você percebe imediatamente. Isso é uma adaptação extremamente robusta, extremamente sofisticada, né? E a gente pode dizer que as maneiras específicas como o circuito neural é construído foram dirigidos pela seleção natural ao longo das gerações. Um exemplo aqui são as aves, os tentilhões, né, que Darwin estudou, e ele via que a variação no bico dizia respeito com o padrão alimentar, né, denotando um tipo de especialização. Da mesma forma que o bico é adaptado, as partes que compõem o cérebro também são adaptadas para resolver problemas. E isso se tornou inicialmente muito bem claro no final do século XIX, com esse cara aqui, que sofreu um acidente, Phineas Cage. É um clássico da literatura em neuropsicologia. O que aconteceu com esse cara? Ele colocou essa barra enorme de ferro em uma parede com dinamite para estourar a parede, porque ele era um minerador. Só que ele não calculou a distância, e essa barra veio na direção dele como um míssil, como um projétil, e entrou, como vocês podem ver, aqui embaixo, né, nessa parte do crânio, e saiu na parte superior do crânio uma barra de 46 milímetros. Essa barra, ela extraiu, olha a foto dele aqui segurando a barra, olha o tamanho da barra, né? Essa barra extraiu a amígdala do Phineas Cage, e como a gente bem sabe, a amígdala, ela é uma espécie de regulador de emoções, né? Como consequência, o Phineas Cage, ele mudou totalmente o comportamento dele. Ele se tornou uma pessoa extremamente insensível, desprovida de emoções, de alguma forma. Isso porque esse módulo cognitivo foi arrancado de maneira geral. Aqui, pela primeira vez, os cientistas começaram a hipotetizar de maneira séria que cada área do cérebro possivelmente correspondia a um tipo de função de maneira geral. Depois teve Primeira e Segunda Guerra Mundial, um monte de gente com lesão na cabeça de tudo quanto é jeito e com sequelas, né, relacionadas àquelas lesões, e isso, né, corroborou com mais força ainda essa perspectiva. O terceiro axioma, ele é trabalhado até por outras áreas, como, por exemplo, a psicanálise, mas creio eu que de forma muito, muito incipiente. Eles vão um pouco mais longe. Eu não sei se vocês já viram um iceberg, né? Eu, particularmente, de perto, nunca vi um, mas a maior proporção do iceberg se encontra invisível embaixo d'água, né? A superfície gira em torno de 10%. O que Leda Cosmides e John Tobey dizem a mesma coisa, que a maior parte da ação dos módulos cognitivos se dá em nível inconsciente, ou seja, totalmente imperceptível, que apenas a menor parte dos processos cognitivos é acessível ao nosso consciente. Por exemplo, quando nós estamos dirigindo, o nosso cérebro faz uma série de cálculos muito avançados sobre direção, tempo, velocidade, mas nós só temos acesso ao virar para lá, virar para cá, ou quando vamos, por exemplo, analisar a simetria de um rosto. Quando nós vamos avaliar o grau de atratividade de um rosto, um ponto muito importante, quanto mais um lado reflete o outro, mais esse rosto é considerado bonito. E se a gente considerar coisas como, por exemplo, a maquiagem, ela vai trazer vários efeitos cognitivos que afetam a nossa percepção. Deixa eu tirar aqui só essa simetria, como, por exemplo, vamos ver um rosto aqui. Aqui, ó, um bom exemplo. Ó, que nem essa moça aqui.
esse batom, esse gloss que ela passou, dá uma ideia de que existe mais circulação sanguínea. Da mesma forma que esse lápis preto dá uma impressão de que o olho é mais branco do que ele é de fato, né, denotando que a pessoa não tem malária, cachumba. Além disso, os cílios muito grandes. Quando a pessoa passa mais de 7 dias sem beber água, a primeira coisa que desidrata e cai, né, são os cílios, posteriormente o cabelo. Então, denota que a pessoa está extremamente bem hidratada, né? A bochecha aqui com blush vermelho indica também um alto grau de circulação sanguínea. Claro que quando a pessoa olha para o rosto, ela não fica fazendo esse cálculo, né? Olha lá aquele olho, nossa, certeza que não tem malária. Olha aquela boca, um alto grau de circulação sanguínea, né? Com certeza está muito bem nutrida. Não, né? Só vem uma sensação, né? Um nível de atração. É isso que essa teoria ela quer dizer. Então, coisas como, por exemplo, as crenças, a criatividade, as emoções, os sentimentos, os hábitos, os vícios, a imaginação, a intuição, a memória de longo prazo, os valores, né, tudo isso se dá de uma maneira imperceptível ao consciente, nos traz apenas resposta ao consciente. Né? O consciente ele estaria, por exemplo, ligado à crítica, ao pensamento lógico, à memória de curto prazo e à autodeterminação de maneira geral. Nessa sequência, eles vão argumentar o seguinte, que os circuitos neurais do cérebro são especializados para resolver problemas adaptativos. Por exemplo, o circuito envolvido na visão não é o mesmo envolvido no vômito. Um outro exemplo, a dor. Ela tem um objetivo muito claro, né? Nos afastar de problemas, nos afastar dos riscos, nos alertar de maneira geral. Uma dor muscular, por exemplo, ela pode indicar um tipo de contusão e o objetivo é que você não se mexa para piorar aquela contusão de maneira geral. Isso se dá pelo tato. Mas e o paladar, por exemplo? É uma outra coisa que parece contato, é uma sensação que se dá a partir da pele, mas não é qualquer pele, é a pele apenas da língua, né? Por que nós não sentimos o tato, por exemplo, no braço, né? Você pega aquele chocolate, né, e passa, né? Nossa, que chocolate gostoso, porque não teria função, né? Existem, né, 5 tipos de gosto, e cada um desses 5 tipos de gosto, eles são processados, né, eles são percebidos em lugares diferentes da língua, né? O doce é o predileto, que vai indicar uma alta concentração de carboidrato, por isso que chama muito atenção, né? Crianças com menos de 2 anos de idade, alimentos como, por exemplo, achocolatados, geram um êxtase, né, semelhante ao que o crack gera, né, no homem adulto. O alimento azedo, ele depende muito do azedume do tipo de alimento, né? O leite azedo, por exemplo, ele dá um repúdio no indivíduo, né? Porque indica que está estragado. É um indicador muito significativo. Além do salgado, nós temos também o amargo, né? Que é no fundo da língua, que pode nos indicar muitas vezes que a planta é venenosa. Muitas plantas venenosas são amargas, ou que o alimento está estragado. Nós temos também o umami. Umami é um sabor que vai ser uma espécie do agridoce, né? Como uma fruta como o tomate, por exemplo, né? Enfim, a ideia aqui é que são módulos distintos. Ambos envolvem a percepção através da pele, mas com funções e com razões distintas, né? E, por fim, o último axioma que eles trazem é que a mente é adaptada a mudanças que se originaram no período pleistoceno, ou seja, por mais que o nosso cérebro ele seja muito moderno, nós tenhamos capacidades cognitivas que superam muito a dos demais animais, a nossa mente ela foi feita para um mundo totalmente diferente, né? Que foi o mundo da savana africana, né? E mais especificamente nós lidamos, inclusive, com algo chamado megafauna. O que foi a megafauna? No período onde os seres humanos se desenvolveram, os animais eles eram, em sua maioria, muito maiores do que eles são hoje, né? Um exemplo, que está até naquela fotografia ali, é um bicho preguiça. Hoje ele tem 1,80 m,
Olha o tamanho, gente, desse bicho preguiça, né? Olha como era difícil. Aliás, quando você olha para a savana africana, de maneira geral, você vê uma imensidão de vazio, calor, falta de água, falta de alimento e excesso de predadores. Nesse lugar, o homem teve que ou evoluir ou perder lugar para outras espécies, né? Muitas foram extintas, né, por assim dizer. Então, esse foi o período. Bom, indo nessa sequência, tô vendo a Neuza ali com a cara de preocupada. Neuza, se estiver difícil, chama, como diria o outro, chama no zap. Deixa eu ver aqui. Só tem boa noite. Bom, boa noite é que tá achando fácil. Vamos lá. Então, passado esses 5 pontos, vamos para o que interessa. Gardner, não sei se vocês já ouviram falar. Gardner é um psicólogo social muito considerado dentro do âmbito da educação. Ele vai partir de uma ideia na década de 80 diferente do que se tinha até então. Até a década de 80, o que era ser inteligente? É você pontuar alto no QI. Ele vai dizer que não, ele vai dizer, olha, a mente é composta de vários módulos cognitivos e cada módulo traz em si um tipo de inteligência. Então, ele defende, inclusive, isso, que cada pessoa tem que ter um tipo diferente de educação. Ou seja, você tem que ser educado, você tem que ser trabalhado dentro das suas potencialidades, né? Não dentro das suas deficiências. Essa é uma crítica, inclusive, que eu acho que o nosso sistema educacional não está preparado para receber, né? Apesar de fazer mais de 30 anos, ela é muito atual. Ele elenca, gente, 8 inteligências, e eu vou falar calmamente sobre cada uma delas. Sendo uma, a inteligência existencial, a segunda, a inteligência lógica, inteligência musical, naturalista, espacial, intrapessoal, linguística, e corporal sinestésico, e interpessoal, por fim. Cada uma dessas inteligências tem a ver com um conjunto de habilidades, um conjunto de atos que nós somos capazes de executar. O nosso comportamento, as nossas habilidades e competências são explicados por 2 perspectivas. Primeiro, a nossa carga genética original, afinal, 40% pelo menos da nossa personalidade, das nossas inclinações se explicam por isso, e os outros 60% seriam as nossas experiências, ou seja, as pressões ambientais. Gardner vai dizer que cada um de nós tem todas essas inteligências aqui elencadas, contudo, o nível, né, a intensidade de cada uma vai variar de pessoa para pessoa. Até então, antes de Gardner, a forma de medir inteligência era apenas o QI. E o QI, segundo Gardner, vai se concentrar apenas em lógica e matemática e linguística. E a inteligência é muito maior do que isso, né? Bom, a primeira que eu trago não tem exatamente uma ordem, seria o corporal sinestésico. O que é o corporal sinestésico? É você conseguir entender o seu corpo, compreender o seu corpo e trabalhar ele, inclusive, nas suas potencialidades maior. Como, por exemplo, como escreve contorcionista. Um contorcionista, gente. Vamos lá. Como essa mulher... Olha isso, gente. Como alguém consegue fazer algo nessa perspectiva, né? Como alguém consegue fazer um espetáculo dessa forma? Um indivíduo não pode ter apenas força. Ele tem que ter um grande domínio, uma grande habilidade com o corpo, entender o corpo e entender, sobretudo, como o seu corpo reage no tempo e no espaço de maneira geral. Um outro exemplo, né, é a ginástica olímpica. É um esporte que vai envolver força extrema, aliás, vai recrutar, né, tanto as fibras musculares de contração rápida, que são as fibras vermelhas, né, nesse caso que tem mais volume, e as fibras de contração lenta, né, que são as relacionadas à resistência. Mas não é apenas a força muscular, é também o conhecimento
físico. Diego Hipólito, por exemplo, aqui é o Rafael Zanetti, né, mas, Arthur Zanetti, mas o Diego Hipólito chegou a falar numa entrevista que ele treina em média 8 horas por dia, e quando o corpo não aguenta mais, o treinar é ficar pendurado, né, nesses negócios. Tenta fazer 20 minutos essa parada, para vocês verem como é difícil, né? E quando o corpo não aguenta mais, ele vai para casa, ele toma um banho, e ele medita, se imaginando fazendo todos esses movimentos. Para o corpo, é uma continuidade do treinamento aqui da inteligência corporal. O corpo entende aquilo como real, e sempre, né, que ele faz o movimento, ou ele imagina que está fazendo o movimento, imaginem uma pessoa, por exemplo, que traça um caminho no meio do mato, e que vai deixando uma trilha. Quanto mais passa, mais a trilha fica bem definida, né? O treino, ele faz isso com a inteligência corporal, torna ela mais fina e torna aqueles movimentos muito difíceis respostas dominantes. Imaginem, por exemplo, o professor, gente, fazendo um duplo carpado twist. Agora, uma pergunta que não quer se calar, né? De que maneira a escola ajuda os alunos aqui no Brasil a trabalharem a sua inteligência corporal, sua inteligência sinestésica, né? Será que só com a aula de educação física, jogando handebol ou futebol, talvez seja aquém, né? Dentro dessa perspectiva, um Einstein, por exemplo, seria tão inteligente quanto um Rafael Zanetti, mas são inteligências diferentes, porém hipertrofiadas. Gente, eu tô aqui, qualquer coisa vocês me gritam, hein, gente? Porque quando eu tô compartilhando ali, eu não vejo os rostinhos. Voltei aqui para os rostos, qualquer coisa, grito. Ó, só faz assim, Neuza, para mim. Tá tudo bem até agora ou tá mal? Tá bem, né? Então, continuamos o barco. Então, a inteligência corporal, sinestésica, você coordenar mente e corpo. Uma segunda que eu trago é inteligência musical. A inteligência musical, ela diz respeito à capacidade de compreender sons, a sensibilidade de identificar a origem dos sons, padrões, e a gente pode dizer que a música ela é universal. De 1.500 culturas existentes no momento, segundo a enciclopédia de Oxford, nenhuma não existe música. Por mais simples que seja a cultura, a música a gente pode dizer que talvez tenha iniciado entre os seres humanos com pelo menos 70 mil anos de idade, porque são a idade que datam os primeiros instrumentos musicais que nós temos origem de maneira geral. Aliás, deixa eu cortar um pouco para mim. Deixa eu cortar um pouco aqui. Melhor. Cansei de olhar o slide. A inteligência, a música, gente, a gente tem que pensar. Se ela existe em todo lugar, ela cumpre algumas funções. Para mim, a principal função da música é servir como uma espécie de um cimento social. Ela junta as pessoas, ela diminui as barreiras, as distâncias. E se a gente pensar pequenos agrupamentos humanos, como foi a maioria ao longo da história da humanidade, qual que era a função da música? Muitas. Primeiro, diminuir as animosidades e os anseios. Imagine viver em uma sociedade que tem escassez mesmo de alimento, que tem risco de predador, você pode ser invadido a toda hora. Segundo, transmissão da cultura, aldeias contemporâneas, mas culturas antigas eram transmitidas através das canções. Canções, por exemplo, sobre os guerreiros, sobre o que aconteceu com aquela civilização. Antes dos livros, era uma forma de transmitir para frente. E evidências mostram que crianças, por exemplo, que são introduzidas na música antes dos 4 anos de idade, elas desenvolvem calosidades diferentes no cérebro, principalmente relacionadas à área de Wernicke-Broca, e aqui vai se relacionar ao escopo direto da música. E assim, né, não tem como falar, tanto na música contemporânea, clássica, existe uma genialidade. Beethoven, por exemplo,
ele compôs a sua melhor sinfonia surdo. Vocês já imaginam vocês comporem uma sinfonia surdo? Eu não consigo compor uma sinfonia, gente, ouvindo perfeitamente. Não sei tocar nem campainha. Imagina você tocar um piano surdo lindamente. Ele conseguia sentir apenas as vibrações e aquilo já era o suficiente para ele supor como a música ia tocar. Aliás, a sua sinfonia mais famosa é a morte batendo a porta. Sabe aquela que fala assim, ó, tan, 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 tan. Era a morte batendo a porta, né? Dentro dessa perspectiva, um músico como Mozart, como Beethoven, ou os músicos contemporâneos, como Alok, talvez, são tão geniais como Einstein era, mas em áreas diferentes. Agora, lá vai a pergunta de novo. Como a escola, para vocês, ajudou vocês a desenvolver a inteligência musical? Bom, a de vocês, eu não sei, que escola de rico é outra coisa. Na minha, gente, eu aprendi a cantar o hino nacional, o hino da bandeira, e mesmo assim, nem isso tão bem. Que a gente cantava, sabe, japonês, tem quadro, sabe, zoando a música. Não sei se da época de vocês tinha isso. Bom, além disso, a gente pode falar da inteligência existencial. O pensamento existencial, existe até uma corrente existencialista, ele vai dizer o seguinte, sobre a capacidade humana de se questionar. Lá na Kennedy, onde eu faço o meu pós-doc, quem fundou foi o Miguel Herrera Figueroa, em 1964, e ele tinha uma ideia de que o ser humano era um ser biológico, psicológico, social, mas também espiritual. Ou seja, nós não somos apenas biologia, nós não somos apenas psique, nós não somos apenas sociais, diferente de outros animais, nós nos questionamos a nossa origem, e essa é a marca, por exemplo, todas as religiões contemporâneas, né, são plasmadas em dúvidas existenciais. Filósofos como Aristóteles, Platão, eram grandes gênios existenciais, de maneira geral, e se a gente pensar nas inteligências, no tipo de inteligência, elas vão se relacionar a profissões específicas, inclusive, de alguma forma. Como, por exemplo, a questão da percepção corporal. Vai se relacionar, sobretudo, a dançarinos, atletas, ou até cirurgiões, né, que tem que ter uma grande coordenação, fisioterapeutas. A inteligência musical vai se relacionar a cantores, compositores, músicos, DJs, e a inteligência existencial, ela vai se correlacionar muito a carreiras acadêmicas, a carreiras relacionadas ao aconselhamento, a disciplinas, a projeções voltadas, a profissões voltadas ao clero, também, de maneira geral, enfim, existencial. Nós falamos da corporal sinestésico, da musical, da existencial, e outra muito importante, a linguística, né? Diferente de outros animais, nós nos comunicamos falando. Então, a inteligência linguística, ela vai se referir justamente à capacidade de você não só falar, mas escrever, trabalhar as palavras de melhor forma, e isso é também trabalhável. Um ponto importante, para você falar bem, você tem que adquirir vocabulário, assim como para escrever. A melhor forma que eu acho que existe para isso é, sobretudo, lendo, né? Por meio da leitura você adquire vocabulário, você consegue ter acesso a um repertório maior de palavras, de maneira geral. Se nós pensarmos em seres humanos, a nossa linguagem falada, ela nos permite ir além dos demais primatas. Não sei se vocês já viram na National Geographic, naqueles... os animais, eles ficam catando piolho um do outro. É um comportamento chamado
catação. Essa catação é uma forma de conversar. A partir do momento que nós temos a linguagem falada, você não precisa mais fazer catação um a um, falar um por um. Você fala com uma multidão. E desde muito cedo, os seres humanos trabalharam com esse potencial da fala. Por exemplo, os agrupamentos de soldados romanos há 2000 anos atrás, eles não tinham walkie-talkie e eles andavam em fileiras, né, que superavam 15 quilômetros de distância. E eles iam se comunicando como? Pelo grito. Então, você gritava aqui, comando, sei lá o quê, vaso, não sei o quê. E isso era repetido a cada 150 metros. A cada 150 metros, um outro soldado gritava até chegar nessa consonância. Se nós olharmos, o Simon Baron-Cohen vai dizer que a inteligência, esse tipo de inteligência, a inteligência linguística tende a se desenvolver mais nas mulheres do que os homens. E ele dá algumas evidências sobre isso. As mulheres acabam se dando melhor em carreiras acadêmicas relacionadas, por exemplo, à crítica literária, a letras, e não obstante, falam mais palavras ao longo do dia. Aí é vocês que estão dizendo, eu não sei. Aqui em casa, eu percebo isso claramente. Quando a minha esposa pergunta para mim, como foi o seu dia? Foi bem, fui ao trabalho e voltei. Pronto. Como foi o seu dia? Aí a história é longa. Para contar a mesma coisa, a história é mais longa, né? São muito mais palavras, né? Demora mais para chegar ao ponto. Essa é algo derivado justamente desse sistema, né, linguístico, de maneira geral. Além disso, bebês do sexo feminino aprendem a falar antes, geralmente, do que bebês do sexo masculino e tendem, até os 18 anos, desenvolver um repertório maior de palavras, até 30 mil palavras a mais do que os homens, né? Enfim, mas é o homem que está falando aqui de alguma forma. Então, falamos da linguística corporal, sinestésico, existencial, musical, quinta, lógico-matemático, logaritmo, ou seja, é a capacidade cognitiva que nós temos de ver situações, hipotetizar, por exemplo, a gravidade, né? Newton um dia teve que pensar, nossa, está caindo, será que está puxando para baixo? Isso é uma hipótese. Quantificar essa relação, trabalhar em linguagem de dados. Agora, o Simon Baron-Cohen diz que essa é uma capacidade que, ligeiramente, os homens têm um pouco mais de inclinação em relação a isso. E ele apresenta também evidências parecidas, como o fato de homens se darem melhor em carreiras matemáticas, da química, da física, e também no mundo de exatas, né, como no mundo da computação, de maneira geral. Aliás, ele diz, inclusive, que o cérebro feminino, ele é um cérebro majoritariamente empático, voltado à comunicação, e o cérebro masculino mais voltado à sistematização. Claro que o mais voltado ambos têm tudo, né, mas são pequenas inclinações, né, diferenciadas. Lógico, matemático, existencial, corporal, sinestésico, linguístico, musical e naturalista. Naturalista é a capacidade de perceber o seu ambiente natural, como, por exemplo, a fauna, a flora, as sementes que ali tem disponível, e conseguir arquitetar uma melhor forma de lidar com aquilo. Vocês já assistiram, gente, aqueles programas da televisão Largados e Pelados? Eu acho que é esse o nome. Então, fica ali o cara ali na selva, ou no deserto. Ele tem que prever as coisas que vão acontecer, né? Porque uma coisa é falar, não, vou colocar isso aqui e vai vir um bicho, e o bicho não vem nunca. Aí eu vou fazer isso aqui e o fogo vai acender. Essa é uma inteligência muito forte. O meu avô, né, que foi uma pessoa que muito tempo foi da região rural, ele tinha uma inteligência, ele não sabia, não estudou até a 3ª série, mas ele tinha uma inteligência sobre-humana em relação a isso. Então a gente andava no mato,
ele começava a apontar, essa folha aqui serve para curar dor de cabeça, isso aqui cura diarreia, isso aqui cura tudo, a farmácia dele, e pior, ele nunca tomou um remédio na vida, era tudo dali, e funcionava, hein, gente, eu não sei, até acho que os 10 anos eu fui medicado só com esses chás aí do meu avô, eu já posso ter sido até intoxicado e não sei, mas que funcionou. Se a gente pensar, esse tipo de atividade hoje é muito recrutada, por exemplo, pelos chefes de cozinha, que precisam conhecer muito os seus ingredientes, os seus aromas, como eles vão reagir na panela, a biólogos, a pessoas... teve uma história, eu até contei para vocês no semestre passado, vocês não vão lembrar, mas que eu ia fazer montar um negócio lá de cerveja e tal, e eu chamei um engenheiro ambiental. Não sei se vocês lembram dessa história. E no dia chegou um engenheiro ambiental e chegou um mateiro, um homem assim simples de regata tal. Aquele cara saiu que nem um louco, no meio do mato, anotando o nome das coisas tal. Ele sabia tudo que ia acontecer ali. Ele falou, bom, aqui tem um raio de um besouro, esse besouro não pode mexer com ele, aqui isso tem isso. Tem... O engenheiro nem sabia, o engenheiro assinou isso tudo, né? Isso é uma inteligência muito sofisticada, muito, né? Alguém que entra num curso de auditoria ambiental, o cara fica anos estudando, anos para tentar entender como o meio ambiente reage. Aí você tem o mateiro, que foi lá no dia lá e conhece fabulosamente bem aquilo, né? Mas como eu disse, é um conjunto de todos. A gente nasce com uma inclinação a essas inteligências, mas é também um estímulo ambiental. Imagina o estímulo ambiental que essa pessoa teve, né? Ele viveu a vida inteira ali, né, no mato, de maneira geral. Além disso, para finalizar, gente, para não me prolongar muito, nós temos a inteligência espacial, que diz respeito a perceber o mundo tridimensional, sabe? E saber se posicionar, tomar decisões nele. Como, por exemplo, um corredor de Fórmula 1. Ele tem que tomar decisões em segundos, né? Em milésimos de segundo. Ou ainda, por exemplo, um taxista sem Uber. Ele tem que fazer um mapa mental na cabeça dele, um universo para saber aonde as coisas se localizam de maneira geral. Essa inteligência, inclusive espacial, ela vai se relacionar com uma capacidade nossa que se chama vestibular, que é uma capacidade que nós temos de sentir o eixo gravitacional da Terra, o magnetismo, e conseguir saber mais ou menos aonde a gente está por conta dessa sensação abstrata. Isso é uma doideira, né? Agora, por fim, dois tipos muito especiais de inteligência. Uma é a inteligência intrapessoal, é a capacidade que todo indivíduo tem de entender a si mesmo, como, por exemplo, seus desejos, as suas emoções, o seu comportamento. Por exemplo, tem pessoas que estouram, né? Falam, não, eu estouro, tal, mas tá, você consegue identificar isso e evitar o tipo de situação onde isso aconteça, ou utilizar isso ao seu favor, ou trabalhar com os déficits, né? Essa é uma inteligência extremamente difícil e é muito recrutada na psicologia. Os melhores psicólogos, né? Digo não só nas ciências teóricas, né? Mas que lidam com atendimento clínico, com acolhimento, principalmente em situações difíceis mesmo, né? São pessoas que têm grande inteligência intrapessoal, que se conhecem muito bem, né? Aliás, aqui eu sempre trago o ensinamento da tábua de Atenas, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo de todos os deuses. Nenhuma matéria é tão difícil de conhecer como a ti mesmo, mas nenhuma matéria gera tamanho grau de profundidade de conhecimento que você pode transpor, né, aos outros campos de maneira geral. E, por fim, nós temos a inteligência interpessoal, ou seja, que é de pessoa para pessoa, ou seja, que é a capacidade que você tem de entender os sentimentos dos outros, entender a demanda dos outros, se colocar no lugar dos outros, literalmente, não se colocar como você mesmo, né, no lugar dos outros, não, se colocar como o outro, né, entender que o outro é um indivíduo dotado de uma subjetividade diferente, de uma constituição biológica diferente, que ele sente diferente, que ele é diferente, enfim, você tentar se pôr no lugar do outro,
e saber modular os comportamentos, né? A intrapessoal e a interpessoal, elas são muito relacionadas entre si, né? Como, por exemplo, um indivíduo que ele sabe que ele é muito tímido, mas que ele tem noção disso, e que ele treina algumas técnicas para ser melhor no relacionamento interpessoal, como sorrir, por exemplo, nas situações, né? Isso já melhora muito o rendimento nesse escopo. Então, em suma, gente, o que o Gardner quer dizer? Deixa eu compartilhar aqui a tela para mostrar isso. O que o Gardner quer dizer com isso tudo? Que inteligência é muito mais do que você decorar conceitos da escola. Que inteligência é muito mais do que você saber fazer uma conta lá no cálculo de Bhaskara, ou saber escrever uma frase corretamente. Inteligência diz respeito a um montão de coisas de maneira diferente, e as pessoas têm essas inclinações, e para o Gardner, a educação deveria se dar dentro disso, né? Ou seja, você tem uma boa inteligência musical, você trabalhar dessa parte, você tem uma inteligência naturalista, a sua inteligência especial é boa, a sua inteligência existencial, enfim, você ser trabalhado dentro das suas habilidades e não só dentro dos seus déficits, né? Como a escola bate, né? Colocando como alvo final o vestibular, né? Resumindo a vida a um vestibular. E ele diz que só no domínio pleno das suas inteligências, em qualquer um desses pontos, você pode ter a criatividade. A criatividade é a capacidade de inovar, ou seja, você utilizar a sua inteligência para não necessariamente criar algo novo, mas usar o que já tem de uma outra forma. Como, por exemplo, no campo da inteligência corporal, sinestésico e também espacial, a Daiane dos Santos, né, inventou aquele duplo carpado twist. Isso é criatividade, uma inovação. Todos aqueles movimentos já existiam, mas não junto numa sequência, né? Ou, por exemplo, se a gente pegar aqui a lógico-matemático com a inteligência linguística, aquela ferramenta Pokémon Go, tudo já existia ali, né? Já existia o celular, já existia o Pokémon, já existia não sei o quê, mas você juntar tudo foi um conjunto dessas inteligências de maneira geral. Todos nós temos essas inteligências, segundo Gardner, mas nós temos alguns graus, alguma inclinação de ser melhor em alguma delas, mas com treinamento, com estímulos ambientais, todos podem se tornar razoavelmente aceitáveis, né, segundo Gardner, em cada um desses potenciais. Bom, nessa sequência, gente, prometo não me prolongar muito, 10 minutinhos, porque eu vou pedir também a pizza no iFood, e descobri que Danilo é Domênico, gente, eu não queria contar aqui. Na sequência, eu trago um cara que eu curto muito, que influenciou também muito a minha formação, que é o Simon Baron-Cohen. O Simon Baron-Cohen, ao meu ver, ele mudou totalmente a concepção que existe na psicologia sobre autismo e trouxe também uma nova tônica ao debate sobre cérebros masculinos e femininos, de maneira geral. Ele vai falar, inicialmente, de um modelo composto por 4 capacidades cognitivas. Na verdade, 3 capacidades cognitivas que criam uma 4ª capacidade cognitiva, que é a teoria da mente. A primeira é o que a gente chama de detector de intencionalidade. Nós nos relacionamos com pessoas o dia inteiro e nós prevemos o que as pessoas vão fazer antes delas fazerem de fato. Como, por exemplo, essa senhora aqui dando o sinal para o ônibus. É muito provável... Deixa eu cortar aqui, perdão, gente. Cadê a senhora no ônibus, gente? Aqui. É muito provável que quando o ônibus for passar, ela vai entrar, né? Isso é uma detecção de intencionalidade. Ou um outro exemplo, né? A pessoa vem... Já viram aquela pegadinha que a pessoa vem assim, fazendo o abraço, a pessoa faz que vai receber, mas está abraçando de trás? Isso é uma detecção de intencionalidade. Seja uma pessoa, por exemplo, que está vindo te roubar, seja alguém que está te paquerando, está vindo, seja alguém... enfim, nós conseguimos, com poucas informações, com poucos detalhes,
prever algum tipo de comportamento. Já viram essas pegadinhas aqui, gente, da escala rolante? Eu acho essas demais, né? Essas também são uma espécie de uma previsão de uma detecção de intencionalidade. Deu o sinal de ônibus, muito provável que ela entre, né? A pessoa já vem sorrindo na sua direção, lá na rua 15, com o alfajor na mão. Ela vai te oferecer o alfajor. Você parou no sinal de trânsito, vem o cara pedir dinheiro, vem andando na sua direção. Ele vai pedir dinheiro. E nós conseguimos prever essas coisas antes de elas acontecerem, né? Segundo Simon Baron-Cohen, isso é a ação de um módulo cognitivo específico, que é o ID, né, o detector de intencionalidade. O segundo módulo que ele vai citar é o módulo de detecção da direção do olhar. Ou seja, apesar de só nós podermos ver com os nossos olhos, nós conseguimos nos comunicar com os olhos de maneira geral e também conseguir compartilhar até mesmo a atenção. Como é esse meme aqui famoso, né, gente? Deixa eu pegar aqui, ó. Já viram esse aqui? Esse aqui já foi replicado para tudo. Então, tá aqui, o rapaz olhou ali para o lado sem querer e a colega percebeu o que ele estava olhando. Isso é a detecção da direção do olhar de maneira geral. Aliás, olha as reações, né? A pessoa mais chocada da internet de maneira geral. Quem nunca viu, gente, essa aqui do ceguinho. Então, ele fica ali sentado, olhando ali na direção das pessoas, e as pessoas acham, né? Não, ele está me paquerando de fato, mas é porque o senso de direção do olhar delas está ligado, né? E percebe. E vem o quê? Vem essa, a piscadinha, né? Então, é o detecção de direção do olhar. Pode testar, gente. Entre no ônibus lá da frente, fica olhando para o cara do fundo, ele vai perceber que você está olhando dentro do olho dele, né? De maneira geral. Nessa mesma sequência, o terceiro mecanismo é o que nós chamamos de SAM, que é o mecanismo de compartilhamento de atenção triádica, que é a capacidade que nós temos de compartilhar atenção sobre uma mesma coisa. Por exemplo, nessa fotografia, duas mulheres estão escutando uma mesma música, elas estão falando aqui. Então, imagina, por exemplo, que está deixa eu ver, eu e o Cleiton, nós estamos andando de carro, né, e eu estou vendo ali uma promoção. Eu olho ali, Cleiton, para ali para a gente comprar, sei lá o quê. Aonde, Thiago? Ali, né? Essa capacidade que nós temos de apontar e compartilhar atenção é uma capacidade unicamente humana, como, por exemplo, nesse discurso aqui. O cara está falando aqui abstratamente de alguma coisa e todo mundo está prestando atenção nele, cada um à sua forma, cada um raciocinando, né, de maneira geral, ou ainda quando nós sentamos a uma sessão de cinema. Apesar de ser mais aqui, sei lá, de 150 cabeças diferentes, todos estão prestando atenção na mesma coisa, captando cada um à sua forma a mesma coisa. Esse é um mecanismo também majoritariamente humano. E, por fim, nós temos o terceiro, o quarto, que nasce disso. Eu vou falar mais sobre esse mecanismo mais adiante, mais à frente. Deixa eu ver quem quer entrar. Jonathan Gustavo, entre. Que é a teoria da mente. O que é a teoria da mente? A teoria da mente, gente, é a capacidade cognitiva de você imaginar o que a outra pessoa está pensando. Imaginar o que a outra pessoa está pensando. Deixa eu cortar um pouco aqui. Imaginar o que a outra pessoa está pensando. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Cleiton. Eu posso imaginar que o Cleiton está com fome. É uma coisa que eu supus aqui da minha cabeça. Talvez pelo horário, talvez, mas ele pode dizer que não. Eu posso imaginar que a Neuza está cansada um pouco hoje. Assim como o professor. Cansado reconhece cansado, né? Essa é uma inferência. Eu não estou na cabeça de vocês, mas tentei imaginar. E existe um teste, gente, muito interessante para a gente descobrir se uma criança já tem a teoria da mente. A teoria da mente é uma capacidade que tem que se desenvolver até os 4 anos. Se isso não acontecer,
pode ser algum sinal de alguma síndrome, alguma outra questão a ser estudada. Então, vamos imaginar o seguinte, tentem imaginar, abstração, gente. Imagine que eu sou psicólogo, o Cleiton é uma criança de 4 anos, não está aparecendo com uma expressão de uma criança de 4 anos, mas tá bom, se diria de 6, mais ou menos, né? Uma criança de 4 anos meio estragada, né? E a Neuza é a minha cúmplice, ok? Enfim, não precisam responder, eu vou fazer um diálogo aqui. Olá, Cleiton, meu fofinho, tudo bem? Olha, Cleiton, esse é o seu bonequinho, o Dom Corleone. Olha como ele é bonito. Olha o pescocinho dele. Neuza e Cleiton, eu vou guardar o Dom Corleone dentro da gaveta, para não perdermos, ok? Gaveta. Ok, Cleiton? Gaveta. Ok, Neuza? Gaveta. Vamos lá, então agora eu coloquei o Dom Corleone na gaveta, ok? Agora vem a parte do teste importante. Eu retiro a Neuza da sala. Eu falo, Neuza, o Cleitinho, ele tá com sede. Pode buscar uma aguinha, por gentileza? Aí ela sai da sala. Aí, nesse momento, eu falo, Cleiton, eu vou pegar o boneco aqui, o Dom Corleone, da gaveta e vou guardar dentro do meu bolso. Olha lá, dentro do meu bolso. Ó, pronto? Pergunto, Cleiton. Agora você pode responder. Cleiton, quando a Neuza voltar, aonde ela vai procurar, aonde você acha que ela vai procurar o Dom Corleone? Na gaveta. Na gaveta. Olha a pergunta, olha a resposta, na gaveta. Isso, por quê? Porque a Neuza, ele viu que a Neuza não viu que eu coloquei no bolso, ok? Se ele é uma criança de 4 anos e responde gaveta, é uma criança que tem a teoria da mente bem sofisticada. Agora, se ele respondesse bolso, vai responder no bolso, isso denota a falta de capacidade de abstrair, de se colocar no lugar da Neuza, porque ela não viu, né, eu colocando no bolso. Entenderam? É meio confuso, eu acho, eu explicando assim. Na sala de aula eu faço um teste bem bonitinho, e esse teste, gente, é redondo, é muito bom. É um teste, por exemplo, precoce, relacionado ao autismo. O autismo, ele tem algum grau de dificuldade em teoria da mente. Se a criança tem 4 anos e a gente tem um resultado assim, isso pode ser um sinal de várias coisas, como, por exemplo, falta de contato social. Às vezes a criança não está sendo estimulada o suficiente, mas é um grau da teoria da mente. Quando, eu não sei vocês, mas quando eu entendi o que é teoria da mente, eu achei algo muito fantástico, porque a gente não acessa, eu não posso acessar, por exemplo, o estado mental da Neuza, mas eu posso fazer uma série de inferências, mas nem sempre essas inferências são certas. Às vezes elas são erradas. Sei lá, eu posso olhar, por exemplo, o Cleiton dormiu aqui na live, e eu posso falar, caramba, acho que o Cleiton tá chateado comigo, acho que ele tá bravo. Não, ele tá dormindo, ele tá descansando, ele nem tá mais aqui no planeta. Mas existe nessa nossa capacidade de buscar responder de alguma forma, né? Então, por exemplo, sei lá, eu deixei eu sou a mulher do Cleiton, na verdade, eu deixei uma carta me declarando para ele na cozinha, e ele fica passando bravo para lá e para cá. Eu posso ficar pensando, caramba, o Cleiton não curtiu a carta, mas ele nem viu a carta, ele jogou fora sem querer, ele viu uma outra coisa, né? Enfim, nós fazemos esse tipo de inferência. Vocês entenderam esse conceito, gente? Esse é complicado. Se vocês entenderam teoria da mente, vão entender tudo. Ficou claro ou ficou confuso, gente? Clarinho, clarinho. Ó, até o Dom Corleone entendeu. Tá aqui, ó. Bom, deixa eu colocar um outro fundo para a gente já ir migrando para o final da fala. Legal, entenderam? A teoria da mente é um conceito que eu gosto, mas eu tenho sempre dificuldade de explicar. Mas hoje eu consegui, acho que, explicar bem o teste, né, de série média. Olha aqui, é o meu escritório arrumado agora, com o sol norueguês. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela.
Vem tela. Bom, então, em suma, gente, esse conceito que eu falei agora, o conceito de teoria da mente, ele vai envolver, primeiro, a capacidade cognitiva de tentar entender o que está passando na mente do outro, como, por exemplo, um desejo, uma emoção, uma percepção de maneira geral. Normalmente, esse tipo de capacidade cognitiva, ela começa a surgir a partir dos 4 anos, e ela é a base, inclusive, para você detectar as falsas crenças. Eu não sei se vocês conhecem um desenho, gente, chamado O Mundo de Bob. Mundo de Bob. Então, no Mundo de Bob, como que é? Ele imagina tudo ao pé da letra. Então aparece o pai lá, fala: nossa, eu tô de ponta cabeça aqui de bêbado. Ele imagina a pessoa de ponta cabeça, ou seja, ele não consegue discernir as falsas crenças, ou seja, aquilo que é verdade, aquilo que é real, daquilo que não é real. Aliás, a ausência de teoria da mente, ela impede que o indivíduo ele separe aonde começa ele e aonde ele começa o próximo. Não, a criança, antes dos 4 anos, que a teoria da mente não está constituída, ela vai confundir aquilo que ela pensa com o que os outros pensam. Ou seja, o fato dela gostar, por exemplo, de galinha pintadinha, leva a achar que todo mundo gosta. Entende? A teoria da mente, inclusive, é a possibilidade de você entender aonde as suas crenças diferem das dos outros, e também entender parábola, né? Analogia, como figuras de expressão, né? Fala: nossa, hoje o meu dia foi um inferno. Aí o Bob imagina o cara andando lá no umbral, tomando chibatada, queimando no mármore, né? Quando ele quis usar, na verdade, uma expressão, né? A ausência de teoria da mente impossibilita o indivíduo, de alguma medida, de entender esse tipo de analogia. Ele leva ao pé da letra. Então, em suma, gente, a gente viu nessa aula que existe uma longa tradição, né, que tenta explicar essa relação de vários módulos com a evolução, e aqui vai se destacar, sobretudo, Leda Cosmides e John Tobin, que vão destacar que o cérebro é um mecanismo físico adaptado ao longo de gerações para resolver problemas específicos, com um tipo de funcionamento mais acessível ao nível subconsciente do que o consciente, ou seja, a resposta, sei lá, como, por exemplo, um alimento. Você gosta mais do alimento rico em carboidrato e gordura, porque no período pleistoceno esses alimentos eram extremamente escassos, né? Você ter algo desse tipo era você, ganhar na Mega Sena, né? Mas hoje esses alimentos estão por toda parte e ainda assim nós preferimos, né? Mas isso vem na forma de uma resposta, né? Nossa, que alimento gostoso, que cheiro bom, e nunca esse cálculo complexo de maneira geral. Cada um desses modos é especializado a resolver um problema, como, por exemplo, a dor para afastar lesões, ou ainda o paladar para ter padrões alimentares mais saudáveis e fora de alimentos tóxicos ou estragados, por exemplo. E, apesar da mente ser moderna, ela é adaptada a um período extremamente primitivo. E o Gardner, né, vai trazer essa questão das adaptações. Inteligência existencial, a capacidade de questionar o sentido da vida, da morte, inteligência lógico-matemática, a capacidade de pensar em sistemas, como, por exemplo, um motor. Ele é um sistema. Você olhar para o motor, falar: o que não está funcionando aqui é a girimboca da parafuseta. Isso é um sistema lógico-matemático. Capacidade musical, diferenciar sons, ritmos, timbres. Por exemplo, você ouvir uma música e falar: ó, essa banda se inspirou nessa banda aqui, com certeza, né? Isso é uma capacidade. Hoje, a capacidade de compor, de maneira geral. Inteligência naturalista diz respeito a você compreender o seu meio e as variáveis ambientais e como elas reagem. O meu avô, por exemplo, ele sabia que ia chover 1 hora antes, sempre, né? Por causa que a nuvem estava não sei aonde e tal. Ele fazia até um negócio assim com o dedo, tal, e sabia exatamente. Isso é uma inteligência naturalista. Inteligência espacial é você compreender o mundo de maneira tridimensional, como, por exemplo, numa Fórmula 1, né? Você sabe que o carro vai passar ali, é uma capacidade espacial muito forte.
Intrapessoal, entender a si mesmo. Linguística, saber lidar com símbolos, as palavras escritas, ter habilidade de aprender idiomas. Todas essas habilidades, gente, elas entram naquele hall. São todas treináveis. Quanto mais precoce você inicia o treinamento delas, mais eficiente ela é, né? Como, por exemplo, o aprendizado de mais de uma linguagem. Se você introduz a criança ao inglês, ao português, ao mandarim, antes dos 7 anos de idade, a capacidade de aprendizado vai ser mais rápida e mais efetiva do que com 12, do que com 14, com 30, do que com 50, do que com 80. A capacidade corporal sinestésico, né? Não só você entender seu corpo, mas saber usar ele. Eu tinha um amigo, gente, que era mais magro do que um grilo, era uma coisa assim fina, e ele intimava todos os grandões para fazer braço de ferro e ganhava de todo mundo. Mas era porque ele tinha uma técnica, né, um jeito de fazer aquilo, né? Você precisa ter, nesse caso, esse é um tipo de aprendizado, né? A inteligência interpessoal é a inteligência emocional, social, né? Você saber, por exemplo, a forma de conversar, de ser agradável, de ser chato, enfim, essas são as inteligências, né? Segundo Gardner. E a criatividade vai ser a hipertrofia da inteligência, ou seja, você não só saber o algo, mas saber criar em cima desse algo, para além desse algo, né? Como, por exemplo, eu falei aqui do Beethoven, compôs surdo, né, gente? Pelo amor de Deus. Simon Baron-Cohen, ele vai também nessa mesma seara de módulos, né, de diferentes inteligências, mas ele vai falar de 4 mecanismos que levam a um. Detecção de intencionalidade. Se alguém vem correndo na sua direção para te assaltar, se alguém vem, por exemplo, né, dar essa cantada aqui, né, na namorada do sujeito, enfim, você compreende a ação antes dela acontecer, você prevê a ação, né, com base nos sinais, né, que o indivíduo dá. Detecção de direção do olhar, a mesma coisa. Você consegue ver para onde o indivíduo está olhando, como, por exemplo, num jogo de futebol. O indivíduo ele faz com o pé que vai para um lado, mas para o olho ele denuncia que vai para o outro. Se você conseguir pescar, você consegue avançar de maneira geral. A atenção compartilhada, o SAM. Por exemplo, estou aqui com a turma andando dentro do ônibus, eu aponto. Olha lá, Neuza, que bonito, ali é a casa do sei lá, do Papa. Aí todo mundo, legal, vou tirar uma foto. Aí eu aponto para o outro lado, ou seja, essa capacidade que a gente tem de compartilhar atenção sobre uma mesma coisa, conversar sobre uma mesma coisa, né? E, por fim, a teoria da mente, que é a capacidade de você, de fato, tentar pensar o que o outro está pensando. Como nessa foto aqui. É o ceguinho aqui encarando e cada um pensando aqui uma outra coisa, né? Acho que ele está afim de mim, acho que ele quer chegar aí e tal, né? De maneira geral. E tem, como nessa foto ali também, e tem o teste, né, de Selle em Melle, como eu falei. Você junta ali 2 indivíduos, faz uma coisa na frente ali da testemunha, tira ali a testemunha, quando o indivíduo voltar, dependendo do nível de resposta dele, vai haver ou não a presença da teoria da mente. E aqui, só a nível de curiosidade, o conceito de teoria da mente ele é ainda mais antigo, e ele vem da primatologia, na verdade. Foram 2 caras, Premack e o Woodruff, esse da foto é o Woodruff, que eles quiseram saber, será que os primatas eles têm teoria da mente? Será que eles conseguem se antecipar antes da coisa acontecer? Será que eles conseguem saber as nossas intenções? E depois que eles validaram, né, os instrumentos que eles utilizaram nas medições, esses instrumentos começaram a ser usados em seres humanos, e o primeiro dele foi justamente o teste Selle em Melle. Ufa, gente, caramba, eu falei muito hoje. Eu tô me sentindo igual minha mãe, gente. Fala pra caramba, sabe? Você quer cortar a conversa e não dá.